Faziam quase 15 anos que eu tentava ser mãe, até aquele momento que eu já tinha perdido 4 filhos. E hoje estamos aqui novamente, segunda-feira, falando aí sobre casa doente, casa próspera. Ó, Sueli dos Anjos falando, desse tema, né? Vamos aí melhorar a nossa casa? Vamos entender o que é casa doente? Nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho que eu tracei para que eu, Sueli dos Anjos, pudesse sair de uma casa doente, uma casa pobre, e fazer com que eu conseguisse entrar pela porta da frente na minha casa próspera. E olha, se você vai perceber que você também é capaz de sair de uma casa pobre ou doente e viver na sua casa rica e próspera. Meu nome é Sueli dos Anjos e há mais de 30 anos eu ajudo pessoas comuns a viver na casa dos seus sonhos. Ou melhor, eu ajudo as pessoas a viverem seus sonhos. Fazem mais de 30 anos que eu atuo como designer de interiores e há mais de 24 anos que atuo também como harmonização de ambientes, com trabalho com Feng Shui, radiestesia, cromoterapia, numerologia e entre outras técnicas. E ao longo dessa jornada eu já ajudei milhares de pessoas, desde pessoas que queriam simplesmente viver uma casa mais bonita, certo? Até pessoas que precisavam dar um salto, tanto profissional quanto financeiro na vida. Como é o caso da Regina, uma das minhas alunas. Ela saiu de uma ordem de despejo e hoje é dona de uma clínica de estética. Certo, pessoal? Olha, gente, prosperidade é dinheiro sim, vamos falar disso. Mas não é só isso, né? Prosperidade envolve o quê? Família, relacionamentos, amigos, saúde, não é verdade? Cada pessoa, a prosperidade vem de uma maneira diferente. No meu caso, eu, Sueli dos Anjos, eu queria ser mãe. Minha história ela começou na Vila Medeiros. Quem conhece São Paulo aí? Conta aí, marca aí pra mim. É uma região norte lá de São Paulo. Quem já ouviu falar nesse bairro? Vila Medeiros. Na época, hoje já está um pouco diferente, mas uma região muito simples, tá? Foi lá onde eu nasci. Na minha casa, por um bom tempo, não haviam nem cadeiras para sentar. Eram, sabe o que, gente? Caixa de maçã. Eu vim de uma família muito, mas muito simples. Meu pai, ele veio de Alagoas, sabe com quantos anos? 14 anos, um menino, com a missão de juntar dinheiro e trazer a família toda para São Paulo. Eram 16 filhos ao todo. E meu pai, ele tinha essa missão. Ele veio sozinho para São Paulo para ajudar a família, né? Já minha mãe, órfã e muito nova, ela veio da Bahia. Minha mãe baiana, meu pai alagoano. Minha mãe, junto dos irmãos, porque ela era órfã de pai e mãe. Minha mãe, muito novinha, 1 aninho de idade, ela já não tinha nem pai nem mãe. Então, e junto dos irmãos para tentar uma vida melhor em São Paulo, ela também saiu da Bahia, né, com os irmãos para poder conquistar uma vida melhor. E eu fui a filha mais velha desse casal guerreiro. E felizmente, eu tive a oportunidade de ajudá-los desde cedo. Na verdade, eu sou a mais velha de 5, né? Eu tenho 4 irmãs, ao todo somos em 5. E eu sou a mais velha de todas. E eu comecei a trabalhar com 12 anos em uma fábrica de doces, doce de banana, para ser mais exata. Eu gosto de doce de banana até hoje. Mas parece bom para uma criança trabalhar em uma fábrica de doces, né? Mas pelo contrário, naquela época era terrível, porque eu lembro até hoje da quantidade de abelhas que rodeavam ali enquanto eu passava açúcar naqueles doces. Então era assim, aquele espaço grande, quadriculado, assim, com muito doce, passando ali o açúcar cristal neles, né? Eu aprendi com meus pais, gente, a importância de trabalhar, sabe? Isso foi muito forte na minha infância. Mas por conta também da trajetória deles, que foram uma vida muito sacrificada, também aprendi que dinheiro não é fácil de conseguir. Que dinheiro não dá em árvore, isso eu ouvi muito a minha infância toda. E outras diversas crenças limitantes sobre dinheiro e prosperidade.
E falando sobre coisas que nos limitam, tem um fato muito, mas muito interessante que aconteceu na minha infância. Quando eu tinha, gente, 5 para 6 anos, eu não enxergava direito. E minha mãe, ela me levou no oftalmologista. E fui diagnosticada com uma miopia muito rara. Na época eu tinha algo em torno de 10 a 12 graus. Não é 1 grau ou 2, ou, né, 1 grau e meio, não é isso. 10 graus a 12 graus de miopia naquela época. Isso com 5 para 6 anos. O médico virou para minha mãe e disse assim: se a sua filha terminar o primeiro ano, sinta-se feliz. Dá para imaginar? Eu ouvi isso aí, fiquei um pouco assim, meio, né, não entendi nada, o que está falando, né? Mas eu lembro que a minha mãe, ela ficou assustada, minha mãe acreditou naquilo, assim, de verdade. Eu não entendi o que ele estava dizendo. E eu passei a usar óculos fundo de garrafa. Alguém já viu um óculos fundo de garrafa? Imagina um óculos com 10, 12 graus, né? Imagina assim, eu, né, 55 anos atrás, uma criança usando óculos fundo de garrafa, né? Quem me vê hoje assim, não imagina. E olha, gente, na minha época não tinha lei anti-bullying, não tinha. Eu sofri muito na infância, não só por conta da visão, não, mas pelas brincadeiras que faziam comigo, sabe? Imagina só, aquele óculos fundo de garrafa. Hoje um óculos comum, o pessoal, né, a molecadinha, porque criança é cruel, hein? Criança não dá moleza, criança vai fundo na ferida. Eles olham, né, se é gordinho, se é magrinho, se é altinho, né, eles vão lá e cutucam mesmo. E olha, eu passei a usar aqueles óculos de fundo de garrafa e era assim, algo que me machucava muito, né? E eu a cada... E pior que vocês nem imaginam, a cada ano ia aumentando. Não é que diagnosticou lá na época 10, 12 graus, mas ele foi subindo, eles iam subindo. E chegou a época dos bailinhos, adivinha o que acontecia? Ninguém queria dançar comigo. Os meninos até faziam apostas para não ver, né? Para ver, na verdade, quem é que ia me tirar para dançar. E é claro que ninguém me tirava para dançar. E os médicos, né, como o grau ia aumentando, eles falavam assim, não, até 18 anos ele vai estacionar, não vai aumentar mais. Mas não foi o que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, minha visão chegou a um ponto que não existia mais equipamento, aparelhos para medir com precisão ali o grau. E a última medição que conseguiu, e eu só ia em especialistas, eu era, né, cheguei a conquistar aí, poder ir num médico que poderia medir. E aí chegou a 35 graus o meu olho direito e 32 graus e meio o meu olho esquerdo. Agora você pode me perguntar, mas Sueli, como que você trabalhou com decoração, com a beleza, se você não enxergava? Faz ideia, gente? Conta pra mim, imagina aí, uma pessoa que não enxerga, escolher cor, porque é uma das partes que eu mais amo na decoração, sempre usei muita cor. Clientes, se tiver algum ouvindo, eles sabem disso, né? Então é algo que sempre me atraiu muito. E mesmo em reforma, que sempre foi o que me atraía muito, né? Sempre, até hoje. E não enxergar bem, né? Pois é, parece loucura. Mas algo dentro de mim fez com que eu superasse isso. Por isso que estou aqui contando para vocês. Desde quando eu tirei, olha só, desde quando eu tirei a minha habilitação aos 18 anos, eu dizia para mim, vou dirigir para todos os lugares. Porque não é só isso, eu queria ir e vir. Era uma liberdade para mim. Então, nesse momento também, eu tinha essa dificuldade. Eu falei, eu quero, né? Eu quero dirigir. Eu também não enxergava tão bem, mas com toda a minha dificuldade eu fui lá. E eu falava para mim, sabe? Vou pegar estrada, vou para onde eu quiser. Eu sou livre. Eu tinha isso tão forte dentro de mim, independente se eu enxergasse bem ou não. Confesso que não foi fácil para eu tirar a carta. Sim. E aos 18 anos, quando eu tirei a habilitação, nessa época eu tinha conseguido comprar uma lente de contato, mas vocês não têm ideia. Um ano antes, mais ou menos nesse período, foi mais ou menos o tempo que demorei para
acostumar com um olho, depois com o outro, porque as lentes na minha época eram lentes rígidas, duras, não existia lente gelatinosa. E depois, mesmo quando surgiu a lente gelatinosa, ela não comportava a quantidade de graus que eu precisava para poder ter uma visão melhor, porque mesmo a lente de contato é diferente do óculos em relação à quantidade de graus, né? Mas não existia para mim. E eu estou contando isso para vocês porque eu quero que você veja o mundo com lentes diferentes. Por isso que eu resolvi, né? Eu falei, vou contar aqui para vocês. Eu quero que você entenda que é possível mudar a sua realidade. Gente, eu estou contando essa minha história porque eu sei que para mim foi muito importante, sabe? E eu falo para vocês, olha, lá atrás, quando eu trabalhava lá na fábrica de doces, eu não imaginava como a minha vida iria mudar. Depois de eu trabalhar na fábrica de doces, trabalhei em diversos outros lugares. Olha, eu fui trabalhar na fábrica de doces, eu tinha 12 anos, como eu contei para vocês. Depois, eu estudava e trabalhava meio período nessa fábrica de doces. Na minha época, eu podia trabalhar, né? Aí eu fui trabalhar depois numa oficina de roupas, era uma camisaria. Depois eu fui trabalhar em banco. Eu fui trabalhar numa empresa, num escritório de contabilidade. E o dono gostava muito de mim, a filha, depois me indicaram assim, falaram para mim e tal. Eu fui trabalhar na companhia de engenharia de tráfego em São Paulo. E aí, lá, eu fiquei por uns 6 anos. Depois eu fui trabalhar no aeroporto de Cumbica, no Free Shop. Depois eu fui trabalhar numa empresa que mudou toda a minha vida, até chegar nessa loja que é Artefato Móveis. Para quem está ligado em assuntos de decoração, deve conhecer essa loja. Gente, era e é até hoje a maior e mais renomada loja de móveis de decoração de luxo de São Paulo, que está do Brasil e de tantos outros países. Então foi assim uma escola para mim, foi algo que transformou minha vida. Eu trabalhei na Artefato por 7 anos, para vocês terem ideia. Eu digo para vocês que foi uma faculdade, uma pós-graduação, um intensivo de aprendizado prático, na verdade. Minha base sobre decoração veio da prática e ao longo desse tempo, muitos clientes da loja me diziam que eu tinha que seguir uma carreira como decoradora, porque foi algo que despertou na minha vida, sabe? Sabe qual a minha paixão sempre foi? Reformas. Sempre, sempre, sempre. Você imagina por quê? Você sabe por quê? Porque eu sempre falei, pensei e vivi isso. Eu sempre acreditei que é possível transformar, mudar, renovar, ressignificar. Foi algo que despertou muito forte em mim. E por 10 anos, desde a Artefato até a minha carreira independente, eu foquei em transformações de casas. Por muito tempo, eu não imaginava o quanto a casa influencia na vida das pessoas, mas eu já sentia alguma coisa. Eu só fui descobrir o tamanho dessa influência quando eu me senti frustrada, totalmente frustrada. Sabe por quê? Faziam quase 15 anos que eu tentava ser mãe, até aquele momento que eu já tinha perdido 4 filhos. E olha gente, ao longo desses 15 anos foi um momento muito louco na minha vida, porque foram 3 abortos espontâneos. E olha só, porque eu falo para vocês, eu sei o que vocês passam, eu sei quando alguém tem uma vida que não, por alguma situação, ela fica ali parada. Porque para mim, cada momento que eu descobria, cada momento que eu tinha uma notícia desse aborto, né, de cada aborto, era uma impotência, era um momento de frustração para a minha vida. Até um dia que eu recebi a notícia que estava grávida de novo. Nossa, dessa vez iria acontecer. Eu sentia que agora eu vou ser mãe, agora vai acontecer. E era um sonho meu, era um sonho do Caetano. E olha, eu digo que era o sonho da família toda, porque já havia, assim, todos estavam sofrendo muito, né? Quase 15 anos aí tentando e de repente estamos lá, engravida de novo. E para mim, para nós, para minha família, era a prosperidade da gente ter ali a nossa família completa. Nós queríamos muito, mas muito mesmo, ser pais.
e estávamos assim prestes a viver essa prosperidade, a ter essa riqueza na nossa vida, né? E olha, era um menino também, né? Que alegria ter era um filho, os outros mal eu sabia, na verdade, que eram, se era um menino, se era menina, não conseguia saber. Mas dessa vez não, eu sabia que já era um menino. E todo mundo, a família toda se agitou, todo mundo ficou animado, todo mundo queria, né, ajudar, até que enfim, uma gravidez tranquila. Eu não sentia nada, né, como as anteriores, que eu não fiquei bem, logo perdi. Era oração para tudo que era santo, vocês não têm noção. E aos 8 meses de gestação, em um dia normal, um dia comum, eu tive um pico de pressão alta e fui imediatamente para o hospital. E me encaminharam para o médico que me acompanhava. Quando esse médico chegou até mim, eu já não era mãe, eu já não era mais mãe. E o menino era Vitor, ele chamava Vitor, e já não estava mais vivo. Eu sofria de pré-eclâmpsia, pressão alta na gravidez. E mais uma vez perdi outro filho. Por que eu estou falando isso? Porque realmente naquele momento foi uma loucura na minha vida. Eu precisei entrar em trabalho de parto induzido, foram 4 dias que eu fiquei lá internada, com o filho morto dentro de mim. E mais uma vez a família chorou, o Caetano chorou, chorou todo mundo, eu chorei, perder mais um filho, ainda mais dessa maneira, tão absurda, né? E eu senti a terra abrir, eu confesso a vocês que eu senti sim, a terra abrindo e eu entrando dentro desse buraco. E eu digo para vocês que minha vida desmoronou. Aquela criança, aquelas crenças, né? Achando que eu poderia ali estar dando vida, né? Mas na verdade eu me sentia totalmente impotente. Eu posso dizer para vocês, aquilo fugiu do meu controle. Sabe o que eu pensava? Que a prosperidade não era para mim. Que eu tinha que me conformar, que aquilo era karma, que eu tinha que sofrer, que a felicidade era somente para os outros. Eu dizia, eu não vou conseguir, né? Aquele momento era muito duro para mim. Mas no fundo, gente, eu falo isso me toca muito profundo, sabe? Mas no fundo algo muito louco acontecia comigo. Eu vou dizer para vocês que no fundo algo dizia para mim que eu não podia desistir, que eu ia ser mãe. Isso era muito forte. Ao mesmo tempo, com tanta coisa negativa, com tantos pensamentos, com tantas crenças, né? Acreditando que eu não poderia, nesse momento, mesmo nessa fase tão difícil, tão obscura, precisei passar, gente, por 4 filhos. As pessoas me olhavam com pena, com dó, com olhos de sofrimento. Era assim que as pessoas me viam. É assim que elas me olhavam. Eu estou dizendo aqui para vocês que eu nunca pensei em contar essa história da minha vida para tanta gente. Nunca pensei mesmo. Isso é algo tão íntimo que eu realmente nunca pensei. Mas eu quero que isso seja, gente, combustível para você. Eu aprendi a lição, aprendi que não poderia desistir. Eu não poderia desistir. A vida parecia que estava tomando um rumo. No período que eu estava grávida do Vitor, quero contar aqui para vocês, que eu havia conhecido o Feng Shui. Foi bem nesse período, através de uma rádio, que mais para frente eu fui ter um programa nessa rádio, onde eu falava sobre para uma melhor qualidade de vida, esse era o nome do programa, que eu fazia lá todas as quintas-feiras. E olha, de cara o Feng Shui me tocou. E eu quis aprender tudo sobre aquela técnica, tudo. Porém, a gravidez do Vitor não consegui dar continuidade, porque foi bem quando eu estava ali começando a estudar, eu estava grávida de 8 meses do Vitor, foi quando eu estava descobrindo, ouvindo, mas a gravidez ela não deu continuidade, né? E logo após o período mais turbulento, eu voltei aos estudos do Feng Shui. Fiz diversos cursos, me profissionalizei, eu já estava aplicando os conceitos dessa técnica na minha casa, que era bonita, que era linda, maravilhosa, uma arquitetura bacana, mas ela era doente, né? Eu descobri que minha casa tinha o quê? Um banheiro na área da saúde. Para você ter ideia, era um apartamento e todos os apartamentos que estavam naquela prumada, né, naquele mesmo posicionamento que o meu apartamento,
eram doentes. Eu vi várias situações, vários problemas. Cada hora eu escutava de um vizinho que estava doente, que outro tinha ido para o hospital, e, enfim, cada um tinha um problema. E eu sabia que tinha alguma coisa ali. E por aí vai, até notícias mais drásticas, né? Ali a gente ouvia muita história. Foi um prédio que eu fiz, foi muito bom. Eu apliquei, mas depois eu acabei saindo daquele prédio, viu, gente? Então, sabe aquele quarto que eu havia? Porque, na verdade, o Vitor, eu cheguei a montar o quarto, tudo bonitinho, prontinho, né? Mas o quarto ficou preparadinho, né? Porque estava ali. E eu tive uma notícia muito linda. Depois de 6 meses, quando eu apliquei tudo, né? Eu recebi a notícia que estava grávida novamente. E os médicos não acreditavam que eu estava grávida, que não poderia, porque era arriscado, que não era bom. E aí, eles tinham medo que poderia acontecer novamente. Por quê? Eu tive o quê? Eu tive do nosso menino, Vitor, eu tive pré-eclâmpsia. E com essa nova gravidez, eu precisava fazer um repouso absoluto. Eu fiquei 8 meses deitada, de uma posição só. Eu ficava só do lado esquerdo, não podia me mudar, eu tinha que ficar só nessa posição, eu não podia levantar praticamente, era o tempo todo deitada. Então, essa gravidez eu fiquei praticamente 8 meses numa posição só. Não poderia levantar, tudo era feito na cama. E aí, nesse momento, a minha casa que era doente estava curada. Sabe por quê? Porque eu usei toda a técnica, eu usei tudo, eu fiz tudo que era para ser feito, mesmo eu de cama. E as pessoas que iam na minha casa, família, porque eu precisei de muita ajuda, as pessoas não sentiam sofrimento, as pessoas sentiam paz, as pessoas sentiam que a nossa casa era leve, que a nossa casa era suave, era gostosa. E não existia esse sofrimento de mágoa, não havia assim, nada ruim, mesmo eu lá naquela situação. E olha, o Lucas nasceu forte e saudável. Prosperidade para mim, para nossa família, foi viver tudo isso que eu estou contando aqui para vocês. Eu poderia ser mãe, hoje eu sou mãe de um filho incrível, tá? Olha, gente, eu fico muito emocionada em contar a minha história, porque é algo assim, a gente contar da gente mesmo não é tão fácil, não é tão simples, né? Mas eu acho que o exemplo, quando eu falo de alguma aluna, quando elas colocam aqui, quando tem a coragem de colocar para o mundo, né, o que a gente passou e o que a gente está passando, sempre serve de quê? De um gás, de uma energia, porque todos nós passamos por alguma coisa. Mas de que forma eu estou passando? De que forma que eu estou mudando a minha vida? Alguém já passou por algo parecido? Alguém já teve algo que tocou profundamente a sua vida? Que deixou você preso numa situação de não alavancar, de não avançar? Não precisa às vezes só ser de doença, né? Eu estou dizendo, a minha situação foi. Mas eu vim lá de uma situação muito simples, muito pobre, né? Mas a gente vai olhando para a vida e de que forma que eu encaro. E aí eu falo para você que após essa realização de unir o Feng Shui, trabalhar junto com a decoração, que eu já utilizava a decoração na minha vida, né? Eu entendi que só a decoração não era suficiente para uma casa próspera. Eu percebia isso. Mas somente o Feng Shui também não era suficiente, também não era. E olha, gente, Feng Shui é muito bom. Eu falo para vocês, é a base de muitos projetos que eu desenvolvi, mas percebia que não era suficiente. Entende que só uma técnica, só a decoração, só o Feng Shui, realmente eu percebi que não era interessante. Porque eu não resolvia o problema de todo mundo. Eu tinha uma casa bonita, não resolveu. Só o Feng Shui também não. Foi quando eu busquei, eu trabalhei, me especializei nas técnicas todas que eu já falei para você, radiestesia, numerologia. Talvez vocês não percebam, mas todo o conteúdo que eu passo aqui para vocês, ela é a união de várias técnicas, tá? É a união de vários conhecimentos para que você possa fazer a transformação, né? Deus está aqui passando para você. Foi como o que eu falo para vocês, que é um mapa para sair, né, da minha casa, por exemplo, eu falo, da minha situação, é um mapa para sair do bairro da doença, da pobreza, da tristeza e seguir por rotas até o bairro da prosperidade. Sabe quando você está ali,
numa situação e vai pegar aí o seu GPS, né? E vai colocar aí as suas rotas, ele vai te mostrar a rota. Na minha vida foi isso. Saí de um bairro pobre, triste, de uma casa doente, saindo para ter saúde, alegria, gratidão, prosperidade. Esse, para mim, é o mapa da decoração em sintonia. Isso que eu quero passar para vocês. Decoração em sintonia nada mais é do que o mapa que eu desenvolvi ao longo dos anos de trabalho, um mapa capaz de levar pessoas comuns da casa doente até a casa próspera. A Sueli aqui, né? Você pode estar perguntando, Sueli, o que é casa doente? E para mim, eu digo para você, casa doente é onde existe muito mais do que doença em si. Existem desarmonia, discussão, falta de dinheiro, tá? Para mim é isso. O que é uma casa doente para você? Me conte aqui nos comentários. Para mim, casa doente é o que eu estou dizendo. E casa próspera para mim é o que é, né? Então coloca aqui para mim. Casa próspera para mim é o quê? É a abundância, é a beleza, é a fartura, a confiança, a determinação, a união, a prosperidade que você quer viver. A sua casa influencia a sua vida muito mais que você imagina. Eu falo sempre aqui para vocês. A sua casa é um mapa da sua vida. Eu também não acreditaria nisso se eu não tivesse visto a transformação da minha vida. Além da minha própria transformação. Eu vi centenas de clientes e hoje vejo a transformação de centenas de alunos também. Como é o caso da Regina, que eu falei lá no começo. A Regina saiu da ordem de despejo e hoje é empresária. Talvez, né? Você não queira nem ser empresária, você não tem interesse nenhum em ser empresária, mas eu tenho certeza que você também não quer receber uma ordem de despejo. Tenho certeza disso. Tenho inúmeros depoimentos de alunos que, com o método Decoração em Sintonia, transformaram suas vidas no quê? Transformaram da água para o vinho. Filhos que saíram, tem vários depoimentos, filhos que saíram de casas brigadas e voltaram para sua casa com amor, com respeito, para a família, né? Filhos que não saíam de casa, que estavam lá já com uma certa idade, porque não tomava rumo na vida e agora já se encontraram na vida, que viviam brigando com seus pais, que não tinham união nenhuma, casais que realizaram o sonho de comprar a casa dos seus sonhos, mulheres que saíram da depressão, mulheres que encontraram o que estava travando na vida e descobriram como destravar. E a decoração em sintonia é isso, pessoal. Muito mais do que deixar uma casa bonita, muito mais que uma casa leve. Prosperidade é a realização daquilo que é importante para você, daquilo que vai tornar uma pessoa melhor, mais rica, mais abundante. E eu quero saber aí de vocês, do seu comentário, o que é a casa próspera para você? Eu vim hoje aqui, de verdade, com meu coração muito aberto, contar aqui para vocês da minha vida. Eu só vou contar uma outra coisa para vocês. Eu sempre fui uma pessoa que não for de contar, eu não sou de ficar falando, por exemplo, eu tô com dor, eu estou sofrendo por alguma coisa, eu nunca fui de ficar repetindo, falando. Eu sempre acreditei que eu consigo, né? Resolvo, isso passa e está tudo certo. E eu nunca fui também de contar a história. Uma história triste. Sabe aquelas pessoas que ficam repetindo uma história que passou, que não foi legal? Eu nunca fui. Então, talvez vocês tenham percebido a diferença hoje de eu estar contando isso e a maneira até da minha expressão. Porque falar da minha vida, eu acho que eu fui muito discreta, sempre muito discreta em relação a isso. De não ficar falando, não porque não gostasse de contar da minha raiz, não porque eu não quisesse falar da onde eu vim, muito pelo contrário, eu respeito muito a minha raiz, da onde eu vim, de verdade. Sabe? Não tem por que eu não respeitar e não aceitar, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu tenho um respeito muito grande. Eu falei, os guerreiros, meus pais foram guerreiros, né? Eu sou muito do que eles, né? Eu falo muito da família, dos antepassados, é isso. Sou muito grata por eles, com certeza. Então, falar disso tudo para vocês, lógico, hoje vocês talvez percebam, nossa, a Sueli está um pouco, né, diferente. Sim, eu fico um pouco, porque eu nunca fiz isso. Mas vocês, né, vocês são diferentes. Acho que a gente criou uma intimidade tão grande, né? Tão gostoso estar aqui com vocês, poder abrir a minha vida e falar para vocês foi algo
é muito importante para mim. Por isso que eu estou aqui hoje contando, porque eu acho que de alguma forma, de alguma maneira vai tocar o coração de vocês, mas num sentido, não para que vocês sintam, ai, coitada, a Sueli passou por tudo isso, não, não, mas sim de vocês verem que vocês podem sim mudar e transformar a sua vida. Eu falei, comentei que eu sempre gostei de reforma. A minha área nunca foi construção. Eu construí um prédio uma vez, construí minha casa, mas eu sempre gostei da transformação, mudar as casas de algo que não está legal, né? Não está bom, mas eu sempre olhei a estrutura, sempre olhei a base, como é que como foi essa casa construída e sim transformar essa casa ainda em algo muito melhor. Então eu acho que não é à toa que eu estou hoje aqui na frente de vocês, podendo dizer para vocês que vocês sim podem transformar, porque isso para mim é muito forte. Eu estou aqui dizendo da minha missão de vida. Isso é uma coisa que lá de trás, eu acho que desde menininha, quando o médico disse, a sua filha, se ela fizer, né, tirar o primário, a senhora se dê por feliz. Aquilo dentro de mim, de alguma forma, mesmo sem eu entender o que esse médico estava dizendo, eu, de alguma maneira, não deixei aquilo me abalar, não deixei aquilo me parar na vida, e sim avançar, né? E sim seguir em frente. Então isso é muito forte. Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Você merece ser próspero, você merece ser rico, você merece ter saúde e acreditar nisso verdadeiramente, entendeu? Você acreditar de verdade, colocar isso em prática. Então, tirar, vamos lá, as nossas crenças limitantes, né? Porque são muitas. Eu quis dizer para vocês que eu sou como você, aí, eu fui também como você, né? Você hoje está numa outra situação, está firme, está forte, acreditando na vida. Eu sou isso hoje, mas eu fui também aquela pessoa, acredito que é até doente, até depressiva, porque a gente quando tem né, uma situação, na época não se falava disso, mas eu consegui. Então, a minha mensagem é que você consegue, você confia que você vai transformar a sua vida para algo muito melhor. E diz aqui para mim, o que é... eu até ia falar, né? Hoje eu vivo aqui nesse espaço lindo, maravilhoso. Tenho cadeiras para sentar, não são mais caixas de maçã. Onde eu morava era assim, era muito pobre, era muito difícil, né? Hoje eu escolho a cadeira que eu quero sentar e não por uma ostentação, mas eu posso escolher hoje a cadeira que eu quero. Foi a realização, foi a conquista para mim da Casa Próspera. E eu quero que você viva isso. Eu quero que você pegue esse mapa chamado Decoração em Sintonia e siga até o fim. Porque você pode, você deve e merece ser próspera. Ou ser próspero se tem aqui alguém, né? Você pode e deve e merece ser rica. Entende isso? Você pode, você deve, você merece ser rica. Você pode, deve e merece viver a vida que você nasceu para viver. Você pode, deve, merece viver a vida que você nasceu para viver. As pessoas de repente não acreditam, mas você, sim, você pode. A sua vida já é próspera. Eu quero que você aceite isso e viva isso.